Então, voltando. Então, a matemática, né, é só aquilo mesmo, tá? Tinha terminado. Parou lá, né? 1 quilograma equivale a 1000 gramas e 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, a matemática parou aí, tá? Aí na próxima aula a gente retoma. Então, de atividade. Ficou 3 atividadezinhas, né? Bem pouquinhas atividades. Então, mas a gente tem que ir mais devagar nessa matéria, né? Que ela exige um pouco mais de, né? Então, parou aí, tá? Na página 145, nós estamos até a página, comecemos na unidade, né? Na unidade 5, no livro de matemática, e fomos até a página 145, tá bom? Então, é isso a matemática. Aí agora, um pouquinho de português, tá? Aí então você pega lá o livro de vocês de português. Aí em português nós tínhamos corrigido, né? Até a página 107 tinha ficado pronto. Agrupe as palavras da parlenda conforme a divisão silábica, né? Daí já foram divididas as sílabas, né? Lá da parlenda, unidunité, salameminguê. Então, essas sílabas lá já foram, né? Divididas, né? Quantas tem, a palavra que tem 3 sílabas, a palavra que tem 1 sílaba, a palavra que tem 4 sílabas, né? Essa já foi feita. Aí, então, agora na página 108, umas atividades, tá? Agora as atividades novas lá. Então, tá lá. Observe o bilhete a seguir. Então, agora ali nós temos um bilhete, né? Não é uma carta, é um bilhete. Que é, né? É para dar recado, é um bilhete de recado, né? Então, ele é um pouco diferente da carta, né? Ele é menor, ele é mais curto, né? Que hoje em dia nós não usamos nem isso mais, né? Nem escrever bilhete, tudo por mensagem, né? Mensagem de celular, né? WhatsApp, essas coisas. Mas esse que não deixa de ser um bilhete, né? Esse era o bilhete que a gente usava antes, né? Para mandar recado, para mandar tipo aqueles cartão postal, essas coisas, né? Esse tipo de coisa que a gente usava antes, né? Que hoje em dia é mais por internet, né? Por WhatsApp, por, né? Messenger. Então, observe o bilhete a seguir. Flávio, a gente precisa combinar de ir ao aniversário da Marcela. Estou te esperando depois da escola, perto da lanchonete. Até já. Murilo, né? Quem escreveu foi o Murilo. Quem escreveu o bilhete? Não, a professora acabou de falar, né? Foi o Murilo ou o Flávio? Quem que escreveu? O Murilo ou o Flávio que escreveu o bilhete? Qual é o assunto do bilhete? Qual que é o assunto? Um convite, um combinado? Qual é o assunto? Circule no bilhete e transcreva a seguir as palavras que foram separadas. Ai, qual é a palavra que foi separada lá no bilhete? Que não coube lá na mesma linha, eles tiveram que separar. Pelo hífen, né? Aquele sinalzinho lá que separa as palavras, por exemplo, quando você está escrevendo e não cabe, aí você faz um sinalzinho lá e continua na outra linha, se chama hífen, né? Mas isso nós vamos aprender mais para frente, né? Mas se chama hífen. Então, quais palavras foram separadas pelo aquele sinal, pelo hífen? Aí você vai colocar ali.
Porque essas palavras que você circulou, é para circular, né? Você vai circular as palavras que foram separadas por índice. Você vai lá no bilhete e vai circular elas. Por que essas palavras que você circulou foram divididas em sílabas? Por que dividiu? Por que você acha que essas palavras foram divididas? Aí você vai colocar ali, né? Porque ela não coube, porque... Então você vai colocar ali. Aí lá na página 109, veja a imagem a seguir e leia o texto do balão. Então lá tem a imagem, né, de uma pessoa, de um rapaz, né, que está fazendo uma expressão de surpreso, né, aquele surpreso lá. Aí lá dentro do balãozinho tá lá, surpresa. Por que a palavra surpresa foi escrita em sílabas separadas? Né? Daí você vai falar, né? Você vai expor ali, né? Por que será? Porque, né, ele, né, na hora ele se surpreendeu que ele, né, falou bem, né? Aí você vai colocar ali. A segunda sílaba está em destaque para indicar que ela é pronunciada mais demoradamente ou para indicar que é a segunda sílaba. Então você pode ver lá que, né, está separado a surpresa e que a segunda sílaba lá, a sílaba do meio, que é o pre, ela está destacada, né? Ela está em negrito, ela está mais escurinha lá. Então, por quê? Para indicar que ela é pronunciada mais demoradamente ou para indicar que é a segunda sílaba? Leia a cantiga e observe as sílabas em destaque. O que você pode perceber? Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Então, você vai reler, né, a cantiga e vai observar as sílabas em destaque. O que você pode perceber? Então, vai ser uma resposta pessoal, né? O que você consegue perceber ali? Você sabia? Quando você fala em acento, há quem pense que só existem os chamados acentos gráficos, como o agudo e o circunflexo, né? O agudo é aquele sinalzinho assim, né? Você põe um risquinho, né? Como este aqui, né? É o agudo. E tem o circunflexo, que é o chapéuzinho, né? Que vai na palavra você, que vai, né, na palavra, vai na ciência. Então, aquele lá é o circunflexo. No entanto, só algumas palavras recebem estes sinais, mas todas elas têm um acento, que muitas vezes é invisível, sendo percebido somente por meio da fala. A sílaba tônica. Todas as palavras têm uma sílaba tônica. Separe as palavras a seguir em sílaba e depois pinte a sílaba tônica de cada uma. Então, a sílaba tônica é a que você fala mais forte, né? Mesmo que ela não tenha acento, né? Mas na pronúncia parece que ela tem acento, né? Porque você fala mais forte, mas ela não tem acento, mas você fala ela mais forte. Então, esta é a sílaba tônica. Então, no peixe, qual que você fala mais forte? Aí você vai separar a sílaba, você vai separar peixe e você vai pintar o que você falou mais forte, na hora de você pronunciar a palavra. Peixe. Bidu. Você vai separar. Bidu. E qual que você falou mais forte? Você vai falar de novo. Você vai falar bidu. Moleque. Você vai separar. Aí você vai ver qual que você pronunciou mais forte e vai pintar ela.
moleque. Ele não tem acento, né? Mas você fala mais forte que parece que tem acento, mas não tem, né? O pêssego, ela já tem um acento, né? Então ali você já consegue identificar qual que você falou mais forte. Então você vai pintar ela, aquela que já leva o acento, né? Você falou ela mais forte, né? Pêssego. Então, mas essa já é fácil de você saber, né? Você vai pintar, aí fica mais fácil para você saber qual é a mais forte. Cenoura. Você vai separar a sílaba de cenoura. Qual que você falou mais forte? Você vai pintar. Cenoura já não tem acento. Abacaxi. Qual que você falou mais forte? Vai separar a sílaba. Abacaxi. Aí você vai pintar aquela que você falou mais forte. Sobre as palavras da atividade anterior, responda. Qual palavra tem a sílaba tônica em um último lugar? Qual que você pintou por último? Aí você vai escrever ela ali, tá? As quais que você pintou por último. Qual palavra tem a sílaba tônica em penúltimo lugar? Penúltimo é a sílaba antes de chegar no último, né? Penúltimo é uma antes do último. Então, qual palavra que você pintou lá, né? Que está no penúltimo lugar? Que palavra tem a sílaba tônica em antepenúltimo lugar? Daí é antes, né? Do penúltimo. Então, tem antepenúltimo, o penúltimo e o último. Então, que pode ser também a primeira, né? Depende da palavra, o antepenúltimo é a primeira sílaba. Deu para entender? Né? De repente, que a palavra não é tão grande, né? Então, a antepenúltima sílaba dela pode ser a primeira sílaba, né? Então, você vai, né? Aí você vai escrever a palavra ali, tá bom? E é isso também, português, tá? Isso paramos na página 110. Na próxima aula, a prof corrige e continua, tá bom? Então, novas atividades, a página 108, a página 110, tá? Então, bom dia para você, uma boa aula, uma boa segunda-feira, uma boa semana, né? Que a gente tenha uma semana bem abençoada, que tudo corra bem, né? Que chegue todo mundo bem, que passe todo mundo bem a semana, né? E é isso, tá? E um bom dia para você e até amanhã.